Amém, galera. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos, né? Você que chegou agora aqui na nossa transmissão do Culto da Juventude, você é muito bem-vindo a estar aqui com a gente, né? E você já pode compartilhar essa transmissão também, mandar aí no grupo do WhatsApp aí da sua família, né? Dos seus amigos. Compartilha também aí esse momento no seu Instagram, né? Se você está vendo aqui pelo YouTube, né? Pelo seu computador, pelo notebook, pela TV, tira uma foto aí, né? E posta nos seus stories, marca a gente aí, @jvtdbetel, né? Me marca aí também, Ricardo Reguim, e para a gente poder estar junto, vendo, né? Vocês participando desse momento, que tenho certeza é um momento muito especial, onde a gente pode compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que essa noite o Espírito Santo vai falar com você, como Ele tem falado comigo durante essa semana, né? Foi muito engraçado o jeito que o Senhor, né, me mostrou o tema dessa palavra, foi através de situações da minha vida, né? E justamente essa ideia me surgiu, e glória a Deus porque o Senhor tem falado ao nosso coração, eu tenho certeza que Ele vai falar também com você. Amém? Então você que está aí com a sua Bíblia, abra com a gente na carta de Paulo aos Efésios, lá do meio para o fim do Novo Testamento, né? Carta aos Efésios, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 17. Vocês acharam? Amém? Então, Efésios 4, a partir do verso 17, a palavra do Senhor diz assim: Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Em algumas traduções está dizendo assim: assim diz o Senhor, e eu insisto, né? Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de toda da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. E em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Você pode dizer um amém? Digita um amém aqui no nosso chat ao vivo. Glória a Deus. Nós, nessa noite, vamos falar um pouco sobre nós sermos imitadores de Deus. Mas antes disso, eu quero chamar você para a gente orar ao Senhor mais uma vez. Amém? Senhor, nosso coração se alegra em termos a oportunidade dessa noite de compartilhar da Tua palavra, de ter aqui um bate-papo sobre aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E nós te pedimos, fala conosco, nos desafie essa noite a irmos além no relacionamento com o Senhor, a irmos além, Senhor, na nossa caminhada de fé. Deus, e que possamos, Senhor, ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. E o tema dessa mensagem do nosso bate-papo hoje se chama Challenge. E talvez você já ouviu essa expressão em inglês que significa desafio, porque durante a pandemia, principalmente no ano passado, né, uma rede social explodiu, que é a tal da rede social vizinha, né? O pessoal não fala ela no Instagram porque ela é bloqueada, mas é o TikTok. Talvez você já tenha
visto isso, já tenha talvez até já usado essa rede social, ou até mesmo ainda usa o TikTok. E ela é uma rede social que ela se popularizou muito por causa dos desafios que a galera gravava nos vídeos e por causa das dancinhas, né? E esses vídeos, essas dancinhas, eles chamam de challenge, que é o próprio desafio, né? De você fazer todos aqueles passos de dança, ou fazendo, eu vejo, né? As meninas fazem muito daqueles challenge de maquiagem, que vira o rosto de um jeito, vira o rosto do outro, joga pra cima e tal, e cara, tem uns efeitos muito legais, e a gente tem visto conteúdo muito bacana feito aí nesses challenges. E o que são esses desafios? São os desafios de imitação, né, que nós precisamos imitar aquele que propôs o desafio, o desafiante. Mas eles não são assim, muito fáceis de reproduzir, né? Eu várias vezes já tentei fazer algumas coisas, alguns challenges que eu vi, né, hypando aí nas nossas redes sociais, e cara, é muito difícil, né? Tem várias coisas que tem umas danças muito complicadas, né? É facinho a gente fazer aqueles challenges de ficar apontando as coisas, né? Mas, cara, tem uns muito difíceis, que tem vários efeitos nos vídeos, e tem uns tão difíceis que os próprios desafiantes, eles precisam fazer um tutorial, né, de como fazer aquele challenge, né? Ensinando como faz, e tem tantas coisas que são importantes nesse challenge, né? A primeira coisa, você precisa salvar, né, o áudio original, depois você salva aquele filtro que a pessoa está usando, né? Às vezes você precisa ensaiar uma dublagem, né, ou ainda um passo de dança ali, e para piorar toda a situação, você tem que usar aquele temporizador, né, onde você tem que ficar na posição correta. Sim, super difícil, né? Tem que ser muito craque aí para poder participar desses challenges e conseguir, né, reproduzi-los. E nesse texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo estava com esse desafio, né, uma tarefa também de fazer um tutorial para os efésios, porque o próprio Senhor Jesus tinha vindo, né, na terra e vivido a vida dele, mostrando como realmente precisava se portar um filho de Deus, né, e deixou esse desafio aí, né, sejam meus imitadores, né, vamos lá, sigam aqui os meus mandamentos, guardem os meus mandamentos, né, e ensinem uns aos outros. E Jesus, então, foi o desafiante, né? Ele propôs esse desafio, né? E aqui a igreja de Éfeso estava se embananando aí. Eles não estavam conseguindo viver uma fé verdadeira, uma fé que fosse mais prática, uma fé que fosse profunda. Então o apóstolo Paulo, ele falou assim, bom, deixa eu passar um tutorial para vocês, então, de como vocês podem viver a vida cristã. E nós vivemos num mundo completamente corrompido, né? Todo tempo a gente é bombardeado, né, por tentações deste mundo, tentados o tempo todo a gente viver uma vida fora da vontade de Deus. Então, como que a gente pode viver tudo isso? Como que a gente pode ser um cristão de verdade? Como é que a gente pode realmente ser um imitador de Deus, né, e participar e cumprir de verdade esse challenge que o próprio Senhor Jesus nos deixou? Então, a gente vai ver esse tutorial, né, que o apóstolo Paulo deixou para os Efésios, e com certeza ele vai servir para mim e também vai servir para você, amém? Se a gente seguir certinho todo esse passo a passo que o apóstolo Paulo está falando aqui para os Efésios, eu tenho certeza que a gente vai poder viver uma fé cristã mais profunda, viver aí exercendo, né, essa imitação de Deus, sendo imitadores de Deus, sendo mais parecidos com Jesus. E quando a gente vê um challenge, qual que é a primeira coisa? A gente precisa saber qual que é o desafio. Porque não adianta nada a gente chegar e falar assim, poxa, você está me desafiando a uma coisa, mas eu não sei nem do que é, né? Como se você estivesse conversando com seu amigo e fala assim, eu duvido que você faça o quê? Você quer saber o que você precisa fazer. Então, o primeiro passo é a gente saber qual é o desafio. Qual que é o challenge que foi proposto para mim e para você. E a gente vai ver isso lá no finalzinho, né, da nossa leitura de hoje, que é o comecinho do capítulo 5. Por isso que a gente avançou aí até o próximo capítulo. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que o desafio que o Senhor Jesus nos deu é nós sermos imitadores de Deus. Mas imitadores de Deus como que? O porquê que nós precisamos ser imitadores de Deus? No primeiro versículo, Efésios capítulo 5, versículo 1, diz que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. E nós somos filhos amados, porque a criança, ela aprende as coisas imitando seus pais. Eu tenho, meu sobrinho agora fez 4 meses aí essa semana, e ele está
sempre tentando falar, nha, 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 nha. Por quê? Porque ele tenta imitar, né, o meu irmão e a Fran, ele tenta ficar imitando ali os pais dele, tentando falar. Então, é por imitação que a criança aprende. Um comportamento também, a criança aprende a andar olhando os pais andando e tentando, óbvio, né, mas ela vai formando as palavras, ela vai se locomovendo, ela vai sabendo o que é bom, o que é ruim, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, tudo por imitação. E nós também precisamos aprender a ser cristãos imitando a Jesus. Né? A gente sempre fala aqui, né, que a partir do momento que nós somos resgatados por Deus, né, nós deixamos de ser filhos da desobediência. Se a gente for ler um pouquinho antes ali, Efésios capítulo 2, vai falar que nós estávamos presos nos nossos pecados e nós éramos considerados filhos da desobediência. Então, se éramos considerados filhos da desobediência, e na outra carta que Paulo escreveu, carta aos Filipenses, vai dizer que nós éramos filhos da ira por natureza. Veja, o Senhor Jesus veio para nos tirar dessa condição de filhos da ira, filhos da desobediência, para nos tornarmos filhos amados de Deus. Veja, é uma mudança completamente drástica, né? Você sai ali de 8 a 80. Então, nós, agora que somos resgatados por Jesus, então nos tornamos filhos amados de Deus. E como os filhos amados andam? Como que eles são imitadores do seu pai? A gente sabe que Deus é amor. Então, como a gente imita a Deus? Vivendo em amor. É o que o versículo 2 disse. Né? Vivendo em amor, né? Como Jesus amou a sua igreja. Como também Cristo nos amou. E Jesus deixou esse exemplo primeiro. Foi Jesus quem, né, propôs aí o challenge. Ele que colocou na rede social aqui do mundo esse desafio de nós vivermos como filhos de Deus. Se a gente for lá para a carta dos Filipenses, como eu disse para você, Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, ele, embora sendo Deus, ele não considerou, né, o ser igual a Deus algo que ele devia se apegar, mas muito pelo contrário, ele veio a essa terra, ele se esvaziou de si mesmo, né, ele tomou aí ele veio até a terra, né? Ele humilhou-se a si mesmo, tomou a sua cruz, né? E sofreu a morte, essa morte de cruz. E é nisso que a gente pode ver que Jesus fez tudo por amor. Ele propôs esse desafio por amor. Que se Deus é amor, então Ele quer que nós vivamos também em amor. Se Deus é relacionamento, Ele quer que nós vivamos num relacionamento. E é o que o apóstolo Paulo também está dizendo aqui, que a igreja ela precisa ser uma igreja unida. Se a gente ler um pouquinho antes, ali no início do capítulo 4, ele está falando de como a igreja deve se comportar, como um corpo, que é unido, né, que cada um tem a sua função. Então, a gente tem que entender que eu tenho uma função, você tem uma função dentro do corpo de Cristo. Né? Ninguém foi resgatado por Deus para ficar de boas, para ficar sem fazer nada. Não, todos fomos resgatados pelo Senhor para contribuir dentro do corpo. Cada coisa dentro do nosso corpo tem uma função, e nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. E como Jesus deu o exemplo, é isso que Ele espera de nós, que nós possamos viver segundo aquilo que Ele mesmo nos ensinou. E Ele continua nos ensinando até hoje, através da revelação da sua palavra, através do Espírito Santo. E a cada dia que passa, nós podemos não só aprender mais sobre Jesus, mas também aprender de Jesus. É diferente de eu dizer e falar assim, eu posso aprender muita coisa sobre uma determinada matéria na escola, ou sobre uma determinada informação que eu vi no noticiário. É fácil a gente aprender sobre, é fácil a gente ganhar conhecimento, mas é diferente quando nós aprendemos ou seja, poxa, aquela informação, tudo aquilo, todo esse ensinamento transforma a minha vida. Então Jesus, Ele nos quer transformar a partir daquilo que Ele nos ensina. Então, esse é o nosso desafio, esse é o nosso challenge, é viver segundo, né, sendo um imitador de Deus, para que a nossa vida ela exale o amor, a bondade, a compaixão e a misericórdia. E será que a gente já pode ver esse challenge, esse desafio, esse próprio desafio postado no feed da sua vida? Se você pudesse fazer aí um feed, né, de rede social sobre a sua vida inteira, né, sem você poder eliminar nada, né, você rolasse o feed aí, você pode ver talvez o challenge de ser imitador de Deus ali no seu feed postado? Será que podemos ver atitudes de amor, atitudes de bondade no nosso dia a dia? Como nós temos vivido?
Será que você tem vivido de acordo com esse desafio que Jesus propôs? Ou você tem feito outros tipos de desafio? Ou você tem feito outras coisas? Ou você tem postado outras coisas, né, na sua vida aí? Você tem vivido outros momentos? Essa é uma coisa que a gente precisa entender. A partir do momento que eu sei qual é o challenge, eu sei qual é o desafio, eu sei o que me é proposto, para que eu possa cumprir, eu preciso saber exatamente o que fazer, o passo a passo. Não adianta nada eu falar para você e falar assim, ó, nós temos um challenge de uma dancinha, mas se eu não dou mais nada de informação, fica muito vago, não é verdade? E é exatamente, falar assim, poxa, imitar a Deus, poxa, está vago, não sei como fazer isso. Então, qual é o passo a passo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso saber para ser feito? Então, a gente vê nos próximos versículos. A partir aí do verso 17, agora voltando ali no capítulo 4, então, início da nossa leitura, Efésios capítulo 4, versículo 17, do 17 ao 19, ele vai relatar como viviam os gentios. Então vamos ver ali, ó, Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo, alienados, ou seja, perdidos da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda a espécie de impureza. Aqui, o apóstolo Paulo está falando como esses gentios, ou seja, essas pessoas sem Deus, elas têm vivido a sua vida. E uma pessoa sem Deus, ela não tem uma esperança futura. Diferente de nós, que podemos ter e colocar a nossa esperança no Senhor, e que por mais que as coisas, né, estejam um caos aqui na terra, nós sabemos que nós temos a esperança de algo novo. Nós temos a esperança de experimentar algo novo do Senhor, até mesmo depois da morte. Então, para nós, a morte não é o fim. Mas para as pessoas que não têm Deus, para eles, a morte física é uma morte que se encerra para fim, porque elas têm essa mente escurecida, como diz a palavra. Para ela, a vida é só isso aqui, um lugar onde ela nasce, onde ela trabalha para tentar conseguir uma vida melhor, e depois morre e acabou. É isso que ela acha, é o fim da existência dela. Essas pessoas, elas não têm clareza do que realmente é a vida. Que Deus tem algo muito maior e muito melhor, coisa que até o próprio apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, de que ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém jamais imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, essa é a verdade do Senhor, que o Senhor tem algo muito melhor preparado para nós, e que nós podemos sim começar a viver uma vida plena, uma vida abundante aqui na terra, mas a nossa esperança, querido, é no céu, onde todas as coisas vão ser restauradas, amém? Se nós vivemos uma vida sem Deus, faz com que a sensibilidade do nosso coração, e é o que a palavra diz aqui, né? Que a sensibilidade do coração, ela se perca. E essa pessoa, ela começa a viver em função de cumprir os seus próprios desejos. E aí é que a palavra vai terminar ali no versículo 19, que essas pessoas praticam avidamente, ou seja, com todas as suas forças, com afinco, com energia, elas praticam obras de impureza. Elas praticam coisas que só servem aos seus próprios desejos. É como se, a gente pode fazer aquela mesma analogia que os empresários falam de uma pessoa correr na roda dos ratos, né? Que ela vai andando e ela nunca sai do lugar, porque ela nunca está satisfeita. Então ela vai procurar, se ela quer procurar alguma satisfação num lugar, ela não consegue, ela fica ali tentando suprir os seus desejos e aquilo nunca acaba. Há um vazio, querido, no meu coração e no seu coração, que é do tamanho exato de Deus. E esse vazio não tem como nós preenchermos por outras coisas. Porque se a gente for pensar em comparar as coisas com Deus, são incomparáveis. Deus é muito maior. Agora tenta imaginar você encher talvez um buraco gigantesco, né, que é o tamanho do vazio que é no seu coração e no meu coração, a gente tentar encher com outras coisas que não são Deus. Se a gente não conseguir beber da fonte de águas vivas, que é beber de Deus, se a gente não buscar ao Senhor, a gente nunca vai ser satisfeito. Então a gente sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. É como se, a mesma coisa que Salomão disse, né? É que é igual correr atrás do vento. Isso é tudo vaidade, isso aí nada importa. Tudo que a gente tenta colocar no lugar de Deus se torna inútil, se torna fútil.
E isso não vai preencher o nosso coração. Quantas vezes as pessoas têm ali, poxa, eu quero preencher este vazio, isso que está dentro de mim, com dinheiro. Então ele vai, corre atrás e trabalha incessantemente. E para ele nunca está bom. E tudo que ele ganha de dinheiro para ele não é o suficiente. Ele precisa de mais, mais e mais. Ou ainda uma outra pessoa que, poxa, ela acha que ela vai encher o coração dela com o carinho e com o amor das pessoas. E aí ela vai e busca. Aí ela vai e fica com um, depois fica com o outro, depois fica com o outro, fica com o outro. Querido, não vai conseguir. Talvez seja esse um dos motivos que as pessoas vão lá, se casam, logo depois se separam, e depois tem um novo casamento, e depois separam, e depois tem outro casamento, separam. Elas querem buscar, talvez, respostas para aquilo que somente Deus pode responder para elas. É somente o Senhor que pode nos dar uma vida completa, uma vida plena, uma vida que sem Ele, como diz a palavra, nada, não tem como satisfazer, não tem como satisfazer. E essa pessoa que vive uma vida sem Deus, ela vai fazer o quê? Só buscar os seus prazeres. Mas aí no versículo 20, a gente vê aí o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vamos ler esse aí, do 20 ao 24 novamente? Diz assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Veja, agora que a gente sabe a verdade, agora que a gente já aprendeu de Cristo, aquilo que realmente pode preencher o nosso coração, pode nos dar uma vida de verdade, a gente precisa abandonar o nosso antigo modo de viver. E é aí que a gente precisa conhecer duas coisas. A primeira coisa que a gente precisa conhecer é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que nos mostra toda a verdade. Porque a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus resolveu se revelar a mim e a você. Querido, talvez Deus pudesse sim fazer um grande filme e postar no YouTube e falar assim, ó, este sou eu. Ele poderia fazer isso. Deus poderia também fazer uma peça de teatro, ou fazer uma pintura, ou Ele podia se revelar das mais inúmeras formas. Mas Ele decidiu se revelar para mim e para você através da palavra. E é por isso que nós temos a Bíblia traduzida para o português. Porque Ele queria que os seus filhos que moram no Brasil, que moram em outros países que falam essa língua, pudessem entender o recado dele, pudessem entender exatamente aquilo que ele queria expressar. E é por isso que nós temos a palavra. Então a primeira coisa que nós precisamos conhecer é a palavra. É as regras do challenge, não é verdade? A gente precisa entender por onde que a gente vai. E a segunda coisa que nós precisamos conhecer é a nós mesmos, entendendo quem nós somos. E quem nós somos? Somos pecadores. E a gente não foge dessa realidade. Redimidos ou não, nós continuamos sendo pecadores. Acontece que antes de Jesus, éramos pecadores perdidos. Depois de Jesus, depois que o Senhor nos resgata, nós somos pecadores redimidos. Mas a nossa natureza nunca deixa de ser pecadora. Nós não deixamos de ser pecadores. E é somente pela graça de Deus que eu e você podemos ser salvos da ira vindoura. E é exatamente isso que eu e você merecíamos. Era a ira eterna, era a condenação eterna. Mas a partir do momento que o Senhor diz assim, não, eu amo vocês, eu quero um relacionamento com vocês. Então, a partir deste momento, nós temos a oportunidade de viver isso no Senhor. Quem sabe você ainda não tem vivido isso. Quem sabe você ainda é um pecador que está caído. Mas não, querido, Jesus quer te resgatar, Jesus quer te trazer para dentro desse challenge, Jesus quer te trazer para dentro dessa nova vida, uma vida maravilhosa que o Senhor tem reservado para nós. Então, querido, venha para perto do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos pecadores, mas é a graça de Deus que nos salva daquilo que nós somos. Agora pensa uma coisa comigo. Veja aí, imagine, tá? Imagine essa situação. Como seria se Deus
fosse um tipo de Deus que estivesse sempre fazendo comentários cruéis ao nosso respeito. Imagine essa situação. Como seriam os nossos cultos, como seriam as nossas orações, os nossos momentos de devocional, se a gente achasse que Deus estava falando de nós pelas costas? Se a gente achasse que Deus estava nos humilhando perante as outras pessoas? Como nós nos sentiríamos se a gente não pudesse confiar que Deus nos diria a verdade, se Ele sempre estava perdendo a cabeça? Graças a Deus, graças ao Senhor, que bom, que Deus, nosso Deus não é esse tipo de Deus. A gente vê esse tipo de Deus em outras religiões, Deus que são vários deuses que brigam entre si, que perdem a cabeça e que saem destruindo todo mundo e que não cumpre com a sua palavra. Isso a gente vê, tem de monte. Mas o nosso Deus é um Deus imutável, um Deus que Ele não faz esse tipo de coisa. Glória ao Senhor por isso, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso. Mas agora imagine, como será que as pessoas se sentem quando saem palavras maldosas da nossa boca? Quando a gente faz fofoca da vida delas? Quando a gente humilha elas diante de outras pessoas? Ou quando a gente mente? Ou quando a gente está com um pavio curto e briga com todo mundo? Querido, se a gente é imitador de Deus, a gente não pode ter esse tipo de comportamento. Não é isso que nós vemos do Senhor, é verdade? A gente não vê Deus fazendo fofoca, a gente não vê Deus humilhando as pessoas, a gente não vê Deus de pavio curto se estourando ali, a gente não vê esse tipo de coisa. E por que então eu e você, que a gente fala que é cristão, que a gente fala que é imitador de Deus, a gente tem esse tipo de comportamento? Não pode, não pode. A regra é clara, como dizem, né? A regra é clara. Se nós somos imitadores de Deus, nós temos que viver um outro tipo de cristianismo. A gente tem que crescer o nosso entendimento. A gente precisa entender quem nós somos e a gente precisa identificar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades e colocar tudo isso diante do Senhor. A gente precisa render isso diante do Senhor. E é por isso, querido, que eu e você, a gente não pode ser movido pelas nossas emoções. Sabe, algumas pessoas pensam que, porque eu sigo o meu coração, ou eu sigo a minha intuição, né, como dizem. Então eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa original, eu sou uma pessoa autêntica. Cara, deixa eu já te falar, se você segue o seu próprio coração, eu tenho uma palavra para te dizer, Jeremias capítulo 17, versículo 9, aqui dizendo que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Querido, não dá para a gente seguir o nosso coração. Não dá para a gente seguir, de repente, o que der na telha eu vou. Não tem como a gente viver uma vida cristã dessa forma. Porque isso a gente está indo contra a palavra de Deus. A gente está aí quebrando a regra do challenge. A gente não está sendo imitador de Deus. E viver uma vida segundo as nossas próprias vontades, segundo o nosso próprio desejo, cara, isso não vai dar em nada. A gente vai acabar caindo ali no que o apóstolo Paulo está dizendo antes, vivendo como os gentios, vivendo como pessoas sem Deus. E não é isso que o Senhor deseja para nós. Nós precisamos conhecer as nossas fraquezas e entregar tudo diante do Senhor. E render tudo isso diante dele, dizendo: Deus, eu quero ser seu imitador, porque eu entendi que o Senhor me ama, eu entendi que o Senhor me quer para perto do Senhor, o Senhor deseja ter um relacionamento comigo. Então, eu não posso viver uma vida segundo o meu prazer. Eu preciso viver uma vida segundo a vontade de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer, querida, entregar tudo diante do Senhor. Entregar tudo diante do Senhor. Ok, então eu sei qual é o desafio, eu sei o que mais ou menos eu preciso fazer, eu sei que eu preciso me despir dessa velha natureza, eu sei que eu preciso me renovar e estar perto do Senhor, mas qual é o passo a passo? Né? Quais são os passos para eu poder realizar esse grande challenge? Essa resposta está ali no versículo 25, para frente, e a gente vai ler aí devagarzinho. E esse passo a passo que Paulo está descrevendo aqui, foi um passo a passo inicial, né? A gente sabe que vai muito além disso, mas esse primeiro
challenge que ele propõe, né, esse primeiro tutorial, essa primeira parte, ele vai falar exatamente como ser imitador de Deus andando em amor. E quando a gente anda em amor, a gente anda em amor com alguém, com outras pessoas. Porque esse é o segundo mandamento, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Se a gente for falar nas palavras de Jesus, né? Amar ao próximo como Ele nos amou. Então veja, é isso que Deus tem para nós. Então o passo a passo para a gente viver em amor, o passo a passo para a gente poder começar, né, a executar esse challenge. Então a primeira coisa, se você quiser anotar, anote aí. A primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar de fake news. Nós precisamos abandonar as fake news. E isso está lá no versículo 25. Efésios 4, 25 diz assim: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois todos somos parte do mesmo corpo. Querido, quando uma pessoa fala fake news, quando ela espalha essa notícia falsa, o que vai acontecer? Ela vai viralizar, provavelmente. Ela vai atingir pessoas e vai acabar prejudicando essas pessoas que essa notícia vai chegar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, poxa, abandonem a mentira, digam a verdade, porque todos fazem parte do mesmo corpo. E cara, se a gente faz parte do mesmo corpo, se a gente faz parte, né, dessa mesma unidade do Senhor, se algum dentre nós está sendo prejudicado, prejudica todo mundo. É uma coisa que a gente vê, principalmente quando serve o exército. Está ali o tiro de guerra, ou o quartel. Você sabe, se você já passou por essa experiência ou está passando, né, você sabe exatamente o que é isso. Quando um paga, todos pagam. Então, você tem que pagar 10 flexões, todos pagam 10 flexões. Você tem que pagar 30 polichinelos, todos pagam 30 polichinelos. E é assim também na vida cristã. Se um sofre, todos sofremos. É a mesma coisa, se você vai lá e bate o dedinho, né, na quina da porta, na quina do guarda-roupa. Eu sou especialista nisso. E toda vez que eu, bato o meu dedinho ali, parece que todo o meu corpo começa a ficar doído. Minha mente não consegue pensar em outra coisa, a não ser na dor que está no meu dedinho. E é a mesma coisa, se a gente diz a mentira para as pessoas, para os nossos irmãos, para as pessoas que estão conosco na caminhada de fé, eu estou me prejudicando a mim mesmo, a gente está no mesmo barco. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: abandonem a mentira e falem a verdade uns aos outros. Falem a verdade, porque todos fazem parte do mesmo corpo. Querido, não prive a verdade das pessoas. Talvez você fale assim: poxa, acho que eu vou falar essa mentirinha aqui, porque para poder proteger. Não, a mentira não protege, muito pelo contrário, ela só faz adoecer. Então, querido, viva em verdade, fale sempre a verdade. E o segundo passo, segunda etapa, segundo take aí do nosso challenge: não deixe a ira te controlar. E aí está no versículo 26 e 27, vamos ler junto? E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então veja que nenhum desses aqui, por enquanto, o apóstolo Paulo tinha falado do diabo, mas, cara, se você se deixar dominar pela ira, você está dando margem, você está dando um lugar para que o diabo atue ali nos seus relacionamentos. Porque ele vai se aproveitar desse pecado, vai se aproveitar que você já ficou irado, ficou muito bravo, estourou isso, né, a sua cabeça, e ele vai aproveitar daquela situação para fazer a obra dele. Então, querido, é isso que Paulo está dizendo para nós. Não deixa você ficar com essa ira aí. Resolve o mais rápido que você puder, para que você não dê lugar ao diabo, você não dê oportunidades ao diabo, não promova, né, situações que ele possa ficar falando no seu ouvido, para que ele possa ficar plantando coisas no seu coração. Não, tire toda essa possibilidade, né, resolva o mais que você puder. Se você vê que você começou a ficar irado, vá lá diante do Senhor, vá em oração e fala assim: Deus, tira essa ira dentro do meu coração. O Senhor está vendo toda essa situação. Vá descansar em Deus, vá resolver isso em Deus. Mas tira essa ira do seu coração. Cancela essa ira aí. Tira ela de dentro de você. Elimina, exclui.
não deixa, resolva tudo isso dentro do seu coração. Amém? Terceiro take. Seja generoso. Esse é o terceiro passo. E aí, onde que está escrito isso? Versículo 28. Ele diz assim: quem é ladrão, pare de roubar. E, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Ele não está só dizendo para parar de roubar, isso é óbvio, a gente sabe disso, está até dentro dos 10 mandamentos. Nós não podemos roubar. Então, se você está roubando, seja qualquer coisa, se você está defraudando uma pessoa, se você está roubando esperanças dela, se você está roubando coisas materiais, primeira coisa, pare de roubar. E o próximo passo, não é simplesmente parar, deixar de fazer isso, mas existe um passo em seguir. Este versículo diz que aquele que era ladrão, ele se torna agora o generoso, ele se torna o filântropo. Ou seja, antes as mãos que roubavam, agora elas dão. Então é isso que o Senhor espera de nós, que a gente use as nossas mãos, use tudo que nós temos de ferramentas, querido. Talvez seja o seu recurso financeiro, talvez seja o tempo que você tem para ser voluntário, talvez seja uma atenção que você possa dar, talvez seja alguma tarefa que você possa realizar. Enfim, você agora precisa ser generoso, porque nosso Deus é um Deus generoso. Então, se nós estamos imitando a Deus, nós precisamos também imitá-lo nessa situação. Nesse aspecto, o nosso Deus é um Deus generoso. Por quê? Porque Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, a vida do seu único filho, para Ele morrer no meu e no seu lugar. Então, se o Senhor deu o que era de mais precioso para Ele, nós também precisamos ser generosos dessa mesma forma. Entregar diante do Senhor tudo que temos, para que o Senhor use da melhor forma que Ele achar. Nós somos apenas, querido, mordomos. A palavra do Senhor fala que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Veja, tudo que há nessa terra é do Senhor, é de Deus. Então, o que você acha que é seu? Por exemplo, poxa, esse relógio aqui, poxa, acho que é meu. Mas não, esse relógio é de Deus, eu só estou cuidando para Ele. Poxa, essa roupa aqui não é minha, essa roupa é de Deus, e eu só estou administrando, só estou cuidando dela. Os meus bens não são meus, são de Deus, e eu só estou administrando. Amém? Que você possa ter o seu coração dessa forma, imitando a Deus também, sendo generoso. Quarto take. Cuidado com o que você fala. Está ali no versículo 29, ele diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. O conselho de Paulo é justamente assim, em outras palavras, para de falar besteira, para de ficar jogando o papo fora, para de ficar se preocupando com as coisas dessa vida e falando coisas que você não sabe. Não, pega essas palavras que você quer usar e use-as para o bem. Pega essas palavras e que elas sejam palavras boas, que sejam palavras úteis, que as suas palavras, ao invés de destruir o irmão, ao invés de quebrar a imagem dele, ao invés de humilhá-lo, pega as suas palavras e faça com que elas sejam palavras de ânimo. Ao invés de você soltar ali uma crítica destrutiva, uma bomba ali, pá, não, vai lá e dê um elogio em amor, sincero. Encha a sua boca de palavras de ânimo, de palavras de bênção. Querido, porque toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, nós podemos ver que o idioma falado pelo reino de Deus é um idioma de adoração. Fala isso comigo. O idioma que se fala no reino de Deus é o idioma da adoração. E o que é o oposto da adoração? A murmuração. Então, se na sua boca você só fica falando assim: mas está muito calor. Mas está muito frio. Mas as coisas estão difíceis. Mas eu não aguento mais isso. Se na sua boca só sai reclamação, querido, você não está falando o idioma do reino de Deus. O idioma do reino de Deus é de gratidão. Senhor, obrigado pelo dia que está lá fora. Senhor, obrigado porque tem comida na minha mesa. Obrigado, Senhor, porque eu tenho lugar para eu dormir. Obrigado, Senhor, porque eu tenho roupa para vestir. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu tenho um lugar para estudar. Obrigado porque eu tenho a minha família perto de mim. Esse é um idioma de adoração.
É o idioma do reino de Deus. Que a nossa boca seja cheia de palavras boas e úteis, para que a gente possa dar ânimo para as pessoas que ouvirem. Cara, não é tão gostoso quando você chega perto de uma pessoa e ela é uma pessoa aquela que o pessoal fala que tem uma energia positiva. Aquela pessoa que é do bem, aquela pessoa que só tem palavras de ânimo, aquela pessoa que não reclama das coisas, aquela pessoa que só sabe agradecer, aquela pessoa que só sabe animar. Fique perto de pessoas assim, mas mais do que isso, seja esse tipo de pessoa. Seja a pessoa que anima, não aquela que desanima. Seja aquela pessoa que encoraja, não aquela que causa medo. Querido, mude o seu idioma, amém? E o último passo, o último take desse challenge, desative o modo hater do seu coração. E use o filtro do Espírito Santo. Então o que nós precisamos é desativar o modo hater. Cara, você sabe o que é hater. Então desativa isso da sua vida. Tira isso da sua vida. E comece a usar o filtro do Espírito Santo de Deus. Vamos ler comigo? Efésios capítulo 4, versículo 30, até o 32. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, toda raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. E, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. E aí depois ele vai dizer: sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como Cristo nos amou. Então veja, é exatamente isso que nós precisamos. É desativar esse modo hater, tirar isso do nosso coração. No versículo 31 ele está dizendo, né, livrem-se de toda amargura, de toda raiva, de toda ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Então, não seja um hater na vida das pessoas. Ou ainda, não deixe que talvez um hater machuque o seu coração. Poxa, às vezes a gente não pode evitar situações do dia, né? A gente não consegue evitar, não consegue controlar, né, o que as pessoas fazem para nós. Mas, querido, veja, aqui tá dizendo, é minha e sua responsabilidade fazer outra coisa, né? O que nós vamos fazer daquilo que as pessoas fizeram de nós? Sabe, a gente não controla. Eu não tenho controle de uma pessoa falar bem ou não de mim. Mas o que eu vou fazer dessa situação? Eu vou ficar me remoendo, eu vou ficar ali triste, eu vou ficar magoado, eu vou guardar rancor no meu coração, vou encher de ódio o meu coração, eu vou querer fazer mal àquela pessoa. Não, eu não posso fazer isso. A palavra do Senhor me orienta a outra coisa. Se eu sou filho amado de Deus, se eu tenho que ser imitador de Deus, então não é esse comportamento que eu tenho que ter. O meu comportamento é exatamente me livrar dessa amargura, dessa raiva, dessa ira, limpar o meu coração, tirar toda palavra áspera da minha boca, toda calúnia, todo tipo de maldade. E aí, como eu tenho que agir? Eu tenho que começar a olhar as pessoas por um filtro do Espírito Santo. Sabe, geralmente as pessoas usam um filtro para os seus stories. Por quê? Porque deixa o negócio mais bonitinho, tem uns efeitos, tal, tem uns textos e tudo mais. Eu gosto muito de filtros, se você pudesse, né, pegar, eu pudesse mostrar aqui no meu Instagram, sempre tem um monte de filtros, eu gosto de ficar variando também nos filtros que eu uso. Porque eu acho legal, eu acho que dá para ver, né, com outro ângulo, com outro olhar. E é dessa forma que Deus espera que nós olhemos. Que os nossos olhos sejam com os olhos pelo filtro do Espírito Santo. E é isso que o versículo 32 está dizendo. Ele diz, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, querido, a gente precisa perdoar, é liberar perdão mesmo. Poxa, se a pessoa te magoou, te entristeceu, libera perdão para ela. Não espere, não dê tempo, não dê lugar ao diabo. Não espere que a ira invada o seu coração. Não, libere perdão. Já fala assim, não, eu vou te liberar perdão. Ah, mas a pessoa não veio me pedir perdão. Não tem problema, perdoe ela mesmo assim. E barco para frente, né? A vida que segue, se livre dessa amargura do seu coração e distribua perdão, distribua compaixão, seja bondoso. Querido, a bondade, ela às vezes é muito subestimada, mas ela é talvez a maneira mais pura
pela qual eu e você podemos imitar a Deus. Porque uma coisa nós sabemos, que o nosso Deus é bom. Ele é bom. Então, como imitar a Deus? Também sendo bondosos. Nós sermos bondosos uns com os outros. Se nós fôssemos estudar a história da igreja, a gente ia ver que os cristãos são reconhecidos como bondosos. As primeiras grandes iniciativas humanitárias vieram da igreja. As grandes ONGs que trabalham ajudando pessoas, a grande maioria tem apoio das igrejas. Querido, eu e você, nós precisamos ser bondosos. Nós precisamos expressar a bondade do Senhor para o mundo. Porque a palavra do Senhor também diz que nós, eu e você, somos a carta viva. Querido, tem um monte de pessoas nesse mundo que vão nascer, viver e morrer e nunca vão ler a palavra de Deus. Mas eles vão ler a palavra através da sua vida, através da minha vida, através do nosso comportamento. É por isso que é tão importante nós darmos bom testemunho. Porque nós precisamos entregar, né, a bondade do Senhor. Porque é por ela que nós fomos resgatados. E agora que você sabe todos os takes que você tem que dar no seu challenge, o seu próximo passo, próximo e último passo, é que você faça o seu challenge viralizar. E esse é o objetivo de todo challenge, na verdade. As pessoas não fazem challenge porque é engraçado, porque elas querem viralizar. Mas as pessoas não, elas fazem, claro, para se autopromover, mas não é isso que eu quero dizer. Faça o seu challenge viralizar, não para que você fique bem, que você fique tranquilo no seu coração, que você passe uma imagem de bom crente, que as pessoas olhem para você, mas nossa, aquela pessoa é uma bênção, ele é o santo, holy. Não, irmão, não é isso. Faça o seu challenge viralizar, ou seja, faça você ser imitador de Deus, que isso viralize, não para você ser reconhecido. Porque o próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, vai dizer que, poxa, sabe aqueles lá, os fariseus, que oram publicamente, que vão e falam para todo mundo que está jejuando, que estava tudo isso aí, que dão ofertas assim, mais para as pessoas verem, fazendo essas caridades. Cara, eles já receberam a recompensa deles. É isso que Jesus fala. Jesus fala, a recompensa deles, eles já receberam. Que são os aplausos daqui da terra. Mas não é isso que é o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro está no céu. E a nossa recompensa, ela é eterna. Então o que a gente precisa fazer é viralizar para que as pessoas possam se contagiar com o nosso modo de viver. E elas possam ser influenciadas a viver uma vida com Cristo também. Porque se nós vivermos uma vida bondosa, uma vida amorosa, uma vida cheia de compaixão, sendo imitadores de Deus, as pessoas vão olhar para nós e falar assim, poxa, eu quero viver perto dessa pessoa. Eu quero ser como ele. Poxa, o que ele tem de diferente da minha vida? Ele segue a Jesus. Uau. Poxa, então eu fui influenciado a seguir a Jesus por essa pessoa. Querido, na minha história, eu também fui influenciado a seguir a Jesus pela vida de outras pessoas. Eu olhava aquelas pessoas e falava assim, uau, cara, que vida maravilhosa que elas têm. As coisas estão dando errado na vida delas, mas elas estão felizes, elas estão em paz, elas estão confiantes. Elas têm uma família estruturada, elas têm bênçãos do Senhor, elas vivem uma alegria que eu não sei explicar. Poxa, eu quero ser como essas pessoas. Eu quero ser bondoso também, porque eu também quero ser uma pessoa que cative. Poxa, eu também quero ser uma pessoa que faça bem para as pessoas. Então, eu entendi que elas faziam isso porque elas imitavam a Deus. Então, eu fui influenciado a servir a Jesus. E foi a melhor decisão que eu fiz. E que você possa, através da sua vida, influenciar outras pessoas, contagiar outras pessoas, viralizar, esse challenge de Jesus e fazer com que Ele seja reconhecido para a fama do nome dEle, para a glória do nome dEle, porque é Ele que precisa ser reconhecido. Amém? Glória a Deus. Você pode orar comigo nessa noite? Jesus, a gente viu o seu challenge nesse feed. Senhor, a gente entendeu que agora que nós somos filhos amados, nós somos desafiados, Senhor, a viver uma vida segundo o Senhor, uma vida que imite o Senhor. Deus, sendo bondosos, sendo perdoadores,
tendo compaixão uns dos outros. Deus, tendo a nossa boca cheia de palavras bondosas. Deus, entendemos, Senhor, que precisamos sempre falar a verdade. Entendemos, Senhor, que precisamos sempre controlar a nossa ira e não deixar que haja pecado e lugar para o diabo. Entendemos também, Senhor, que imitando o Senhor, seremos generosos, Senhor, e teremos palavras recheadas de bênção e de graça e de misericórdia. E nessa noite o que a gente te pede, Senhor, é que o Senhor continue operando no nosso coração. Influencie, viralize isso, Senhor, no nosso coração, que a gente possa estar contagiado, ó Deus, para que a gente possa viver uma vida que te agrade, Senhor, que a gente possa viver esse challenge, Deus, que o Senhor propôs para nós. Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Então você está pronto para poder entrar nesse challenge? A gente te desafia, a palavra do Senhor te desafia a viver imitando a Deus todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, foi uma bênção estar com vocês neste tempo. Tenho certeza que o Senhor vai continuar trabalhando aí no seu e também no meu coração. Amém? Deus abençoe, uma boa noite para você, até mais, graça e paz.